O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos uma volta pelos 5 anéis. Primeiro-ministro da Romênia denuncia tratamento desonroso e anuncia que vai boicotar cerimônia olímpica. Bem, essas foram as palavras, né, do primeiro-ministro da Romênia, o Marcel Ciolacu. Né? Eu provavelmente dei uma mudança aqui na pronúncia, porque senão vira Ciolacu. Deu de Galvão Bueno. Né? Galvão Bueno. Porras. Como é que ele pronunciava o Franco Foda da Áustria? Uma vez ele fez alguma... Eu lembro do goleiro costarriquenho Porras, que virou Porras. E hoje no boxe, os caras do Sport TV estavam se divertindo com o Bilal. Era o nome do francês. Mas, vamos lá, né? Esse bloco já começou bem. Né? Mas, tivemos o anúncio, né? Desse primeiro, talvez, boicote às cerimônias de encerramento, um boicote diplomático, né? Às cerimônias de encerramento das Olimpíadas, já que a delegação romena, toda a delegação, o Comitê Olímpico Romeno como um todo, não apenas a sua Federação de Ginástica Artística, e também, né, uma tal de Nadia Comaneci, não sei se ela é conhecida no ramo, enfim, ela parece que dava Garota nota 10. Ela parece que dava umas piruetas aí, alguma coisa assim, essa tal de Nadia Comaneci. Inclusive, eu sei que nós temos uma ouvinte chamada Nádia, que se chama assim por causa da Nadia Comaneci. Ela tem mais ou menos nossa idade, né, o que também explica o recorte cronológico, porque outro dia eu fiz um fio lá no Twitter com os picos de nomes, né, no Brasil, né? Então, se você olhar ali no censo, né, você vai ter um pico de Hortênsias da década de 90, um pico de Romários e, claro, um pico de Edsons em 60 e 70. Um curioso também, só já que a gente está muito divagando, né? O meu amigo Maurício Brum percebeu o aumento de Everton também ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, porque o Brasil jogou 2 Copas do Mundo seguidas, mandando jogos em estádios de clubes chamados Everton. Olha só. Em Vinha Del Mar e em Liverpool. Olha só, não fazia ideia disso. Interessante. E voltando, né? O Comitê Olímpico Romeno denunciou que as suas ginastas Ana Maria Barbossu e Sabrina Maneca Voinea, elas inicialmente conquistaram o bronze, tá? Porém, a técnica do Chile, a treinadora das ginastas chilenas, solicitou uma revisão de notas e aí o Chile ficou com a medalha de bronze. Então a medalha de bronze foi retirada das ginastas romenas, tá? E ainda depois foi revelado que uma das ginastas romenas perdeu 0,1 ponto devido a uma infração. Uma infração que o replay mostra que ela não teria cometido, ela teria pisado fora ali do limite e tudo mais. Então, por conta dessa infração que não foi cometida segundo o replay, elas perderam a medalha de bronze, né? E então o Comitê Olímpico Romeno, a Nadia Comaneci, né, que é talvez a maior ginasta de todos os tempos, uma das, né, porque agora tem Simone Biles e Rebeca Andrade também, né, mas uma das maiores de todos os tempos, solicitaram uma revisão da nota. Porém, ainda assim, vários atletas romenos vieram a apoio às suas ginastas e o primeiro-ministro da Romênia disse que vai ordenar que o seu governo boicote a cerimônia de encerramento devido a esse tratamento desonroso, né? Lembrando que na Romênia a ginástica é coisa séria, né? Isso, assim, falando chutômetro, mas acho que por causa da Nadia Comaneci deve ser a maior fonte de medalhas do país, ou se não a maior, uma das principais, né?
Vou até checar isso. Enquanto você checa, a gente vai para uma polêmica, outra polêmica, né, num país vizinho, né, um país que tem relações, às vezes... Sim, são 25 ouros da ginástica contra 22 do remo e 11 do atletismo. Aí, ó. Então, tá aí, né? Ginástica é o maior produto olímpico da Romênia, né? E num país vizinho, que, né, em alguns momentos tem relações um pouco instáveis com a Romênia, no caso estamos falando da Hungria, já que a Noemi Gelli, que é treinadora, né, da ginástica rítmica da Hungria, o que a gente estava falando antes era a ginástica da... artística. A ginástica da Rebeca Andrade. Agora a gente tá falando da ginástica rítmica. E quando a gente era pequeno, justamente era conhecido como ginástica olímpica. Isso, exatamente. Eu tava com essa dúvida na cabeça, porque na minha cabeça era ginástica olímpica. Mas é a coisa que entrega idade, né? Porque depois a ginástica rítmica foi incorporada ao programa e daí fizeram essa distinção. Tá. E assim... essa polêmica das ginastas romenas, tem a questão do vídeo, tem a questão da revisão, mas aí querendo ou não, é um pouco do problema de qualquer atividade, qualquer esporte, que você dependa da avaliação de jurados, né? Muita gente estava dizendo, por exemplo, que a surfista brasileira foi roubada. Eu não conheço nada de surf para dizer ou não. Entendeu? Então, assim, só a pessoa ficar de pé na prancha e pegar uma onda gigante no Tahiti, pra mim eu já dou a nota máxima. Só que né, entra nessas questões da subjetividade de um julgamento. Mas daí complica quando não tem onda, né? No caso do Medina. O caso do Medina. E aí, cara, assim, novamente, isso não é desmerecer a atividade ou seus praticantes, mas é muito complicado você colocar, você organizar uma disputa em que você não tem uma forma minimamente objetiva de avaliação, porque todo esporte vai ter subjetividade, tá, gente? Se é falta, se não é... Enfim, todo esporte vai ter um quê de subjetividade, um quê de sorte. Mas... você não tem um critério mínimo de objetividade e você sequer consegue controlar as circunstâncias da disputa, né? Porque aí se tem muita onda, um cara é beneficiado, se não tem, o outro cara não é, enfim, aparentemente pelo que falam, o Medina deveria ganhar o ouro, né? Ele era o melhor de todos e... Enfim. E a técnica húngara, né, da ginástica rítmica, como estávamos mencionando, né, a Noemi Gelli, ela fez um símbolo que nos anos 80 era o símbolo do ok, né, com o Ed Murphy no tiro da pesada. No Brasil é um símbolo de mandar uma pessoa tomar em determinado lugar, né, é um gesto mais ofensivo. No basquete serve para cesta de 3. Serve para cesta de 3. E nos últimos anos é um gesto que passou a ser associado com os supremacistas brancos e com movimentos neonazistas. E, aparentemente, foi nesse contexto que ela fez o gesto, tanto que ela olha... chamado apito de cachorro. Isso, tanto que ela olha pro telão pra ver se estavam pegando bem. E tava fazendo corretamente. Isso, e do lado dela tem a ginasta, ela acena, ela só acena, né? A treinadora, ela acena e aí faz o ok, que ele foi associado, né, ao supremacista branco, porque... se você olhar de um jeito é um ok, né? Um O e as três barras do K. Do outro, os 3 dedos viram um W e o O vira o P, de White Power. Juntando com o braço. Exatamente, vira White Power. Então, isso foi hoje, tá? Agora há pouco. Agora há pouco não, né? Já tem algumas horas, então a gente não sabe ainda qual vai ser. E teve também, né, uma funcionária do comitê local no skate que havia feito o símbolo também, né? Então já é a segunda ocorrência de supremacismo branco nessa edição dos Jogos Olímpicos. Aí a gente vai para outra notícia política também, porque pode parecer que não, mas é bastante política, que é a troca de acusações entre o Comitê Olímpico Chinês e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, especialmente as suas federações de natação, né, que estão trocando diversas acusações sobre doping
né? Inclusive, um nadador chinês, ele reclamou de um comportamento pouco esportivo de um competidor australiano. Aí o australiano depois esclareceu que foi uma questão do idioma, enfim. Mas nós temos essa acusação de que, né, os Estados Unidos estão falando, olha só, os chineses estão se dopando. E os chineses falam, não, os Estados Unidos que estão se dopando. E aí a China disse que está sofrendo preconceito, porque os nadadores chineses, em média, são muito mais testados do que os seus competidores de ponta de países como Estados Unidos e Austrália. E aí, hoje, dia 8 de agosto, a Agência Mundial Antidoping publicou um relatório em que apresenta uma série de fraudes cometidas pela Agência Antidoping dos Estados Unidos. Tá? E, segundo a Agência Mundial Antidoping, os Estados Unidos permitiram que atletas comprovadamente dopados competissem por anos sem puni-los ou impedir a participação. Já a agência antidoping dos Estados Unidos, a USADA, ela disse que, de fato, permitiu que esses atletas competissem e, dentre esses atletas, não foram revelados os nomes, mas estaria um atleta de elite, tá? Segundo a agência dos Estados Unidos, esses atletas deixaram eles competir para usá-los, digamos assim, de isca, para descobrir eventuais esquemas, né? Então ele virá oferecer, Matias, tem uma parada aqui que pode te ajudar, você quer também? Não, quem fornece é meu treinador não sei quem e tal. Então, segundo o governo dos Estados Unidos, estaria pensando que eles seriam agentes infiltrados. Só que o comunicado da Agência Mundial, ela é claramente agressiva contra a agência dos Estados Unidos. Por quê? Porque a agência dos Estados Unidos tem reclamado muito desse suposto doping dos atletas chineses. E como aconteceu a suspensão dos atletas russos na última edição dos Jogos Olímpicos de Verão e Inverno. Isso. Num esquema que envolvia diversas autoridades russas, né, que era generalizado. Mas também no caso dos Estados Unidos, cabe lembrar o atletismo e o ciclismo na virada do século, né? Inclusive com o escândalo Balco, né? Que era o Bay Area Laboratory Cooperative, né? Que também foi um caso generalizado de doping em duas modalidades bastante fortes dos Estados Unidos. Vamos lembrar que o Lance Armstrong literalmente trocava o sangue dele para não ser pego no antidoping. A Marion Jones, enfim. Eu só ler aqui a conclusão, porque assim, esse comunicado é basicamente a Agência Mundial Antidoping se defendendo das acusações dos Estados Unidos. E aí abro aspas. Como outros atletas devem se sentir sabendo que estavam competindo de boa fé contra aqueles que eram conhecidos pela USADA por terem trapaceado? É irônico e hipócrita que a USADA grite enquanto suspeita que outras organizações antidoping não estão seguindo as regras à risca, enquanto ela não anunciou casos de doping por anos e permitiu que trapaceiros continuassem competindo. Né? E claro que isso se torna uma notícia política, né? Porque a ideia da briga ali pelo posto número 1 das Olimpíadas, né? pelo posto de maior potência esportiva do mundo. E aqui, querendo ou não... E só lembrando também, né, que eu falei na semana passada, né, que o Comitê Olímpico Internacional não valida assim, né, o quadro de medalhas, não é algo oficial, e muita gente vai falar, mas tem no site. Tá no site. Mas assim, para eles não é uma competição. Isso. Não tem o COI não vai entregar um prêmio pro país que ficar em primeiro. A medalha de super ouro. Não tem isso. E essa é uma polêmica que vem desde justamente dos Jogos de Pequim, em 2008, né, quando pela primeira vez a China passou os Estados Unidos. Né? E depois de muito tempo não tinha mais tanta competição, né? Porque tinha competição nos Estados Unidos e União Soviética e depois diminuiu isso. E assim, você tem caso, assim, não é uma acusação, é quase uma constatação. Atletas de altíssimo nível, hoje em dia, eles não necessariamente violam as regras do doping, mas você tem uma preparação que inclui
substâncias que não é, entre aspas, natural, né? A não ser quando o cara é um fenômeno da genética, que é o Usain Bolt, o Phelps, o Usain Bolt, né? Porque assim, por que o Usain Bolt dominou o atletismo? Porque ele é um cara que tem 1,90, mas conseguia ter a velocidade de um cara que tem 1,70, que tem um centro de, então ele tinha um centro de gravitação, um centro de gravidade, só que com uma perna muito mais longa. O Michael Phelps, gente, o Phelps, ele é esquisito. A envergadura dele e tudo mais, assim. Então, os outros atletas, você vai ter uma preparação ali que vai ser sempre muito em cima do limite, né? Do que é uma violação, do que não é e tal. Então, agora tem essa troca de acusações sobre quem estaria mais dopado, quem estaria menos dopado. Outra notícia, né, ligada à Olimpíada, mas agora a imagem do país anfitrião, né? Todo país que quando vai sediar a Olimpíada, né, ele quer os Jogos Olímpicos, ele quer, né, transmitir uma imagem positiva para o mundo, mudar a sua imagem perante o mundo, atrair turistas. No caso do Rio Sena, não está ajudando muito. Pois é. Né? Tivemos aí o caso da equipe belga saindo do triatlo misto. Né? Uma atleta belga foi internada. Inicialmente foi especulado que foi por causa do Rio Sena, depois desmentiram que foi por causa do Rio Sena. Aparentemente foi por causa da comida da Vila Olímpica, que também está gerando muitas críticas. Acharam, né, larvas no peixe. Alguma coisa assim. A equipe suíça do triatlo misto também teve atletas adoecidos. Ontem tivemos a maratona aquática, né, na qual, infelizmente, a brasileira ela ficou, né, em quarto lugar, né, não conseguiu beliscar a medalha, né, Ana Marcela Cunha. Mas na maratona aquática também tivemos, né, atletas dizendo que, olha só, essa água aqui não tá rolando não, cara. Né? Então, o Rio Sena também contribuindo aí para as polêmicas dos Jogos. Novamente tivemos uma falsa polêmica sobre questões de gênero. Né? Semana passada a gente comentou novamente a falsa polêmica envolvendo a Imani Khelif, né? Que vai disputar a final do boxe, né? Então ela vai levar pelo menos a medalha de prata. Mas a outra polêmica foi uma lutadora de Taiwan, a Lin Yu-Ting, que derrotou uma boxeadora turca na semifinal 57 quilos. E aí, depois da derrota, a atleta turca ficou fazendo o gesto com as mãos de um X, né? Para dizer, olha só, eu sou mulher, né? Tipo, cromossomo X, e indiretamente dizer que sua oponente teria cromossomo Y, ou seja, ela seria biologicamente um homem. Mas o detalhe é que isso é baseado num relatório da mesma Associação Internacional de Boxing, que você tem alguns dados interessantes para trazer, mas tem uma outra coisa, meu caro Matias, que foi o seguinte: o presidente do COI, o Thomas Bach, ele criticou a IBA, né, Associação Internacional de Boxing, na sigla em inglês, até porque o secretário-geral dessa associação, ele primeiro disse que fizeram testes de testosterona nas atletas. Depois ele se contradisse dizendo que foram feitos testes cromossômicos. E aí a WADA, né, Agência Internacional Antidoping, justamente, negou qualquer envolvimento, dizendo que ela não faz verificação de gênero, lida apenas com antidoping, porque a IBA disse que os testes foram creditados pela WADA, ou seja, a IBA, além de ter sido a origem dessa polêmica, entre aspas, né, desses atos idiotas, desse preconceito, não sei exatamente como definir, e lembrando, novamente, se trata de uma atleta não branca, né, é uma atleta asiática, mas ela mesma caiu em várias contradições. Não, foram testes de testosterona, foram testes de cromossomo, o teste é secreto, quem fez o teste foi o ADA e tudo mais. E o chefão da IBA é um baita cara legal, né, meu caro Matias? Pois é, porque o pano de fundo disso tudo é uma queda de braço entre o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Olímpico Russo, né, porque
o presidente da Associação Internacional de Boxe, já que o presidente da Associação Internacional de Boxe é o russo Umar Kremlev, que é aliado do Putin, que inclusive o Putin deu o monopólio, né, das casas de aposta na Rússia. Então tem essa ligação que não pode ser ignorada, até porque em relação à pugilista argelina, essa suspeita começou a ser perseguida por essa organização depois dela ter derrotado no Mundial realizado no ano passado em Nova Delhi a Azalia Amineva, que era uma sensação russa, estava invicta até então e é protegida do Kremlev. Então, aproveitando também, né, a suspensão, né, do Comitê Olímpico Russo, dos Jogos Olímpicos, né, criou-se também essa queda de braço aí entre o COI e a Associação Internacional de Boxe. E que tem servido para né, como material aí para muitas pessoas destilarem transfobia declarada nas redes sociais, serem preconceituosos, serem ofensivos. E no programa passado, meu caro Matias, você disse que a atleta Imani Khelif, ela disputou os Jogos de Tóquio, né, sem polêmica. Sim. E no caso, a atleta taiwanesa, ela disputou os Jogos Asiáticos, tá, em 2022, né, lembrando que os Jogos Asiáticos, né, são né, análogos ao Pan-Americano, exatamente. E ela disputou vários campeonatos mundiais pela mesma associação até ser desqualificada em 2023. Só em 2023, que no ano passado, né? Então, assim, ela lutou os mundiais desde 2018, disputou os Jogos Asiáticos de 22 e só agora que descobriram esse suposto grande problema dela, né? Nesse contexto que você falou, de queda de braço política e econômica. E também nessa edição dos Jogos, né, a Khelif derrotou a húngara Luca Hamori, que antes da luta havia compartilhado, né, no seu perfil no Instagram um meme no qual ela comparava a argelina à figura mitológica do Minotauro, né, enquanto ela seria uma mulher indefesa. Indefesa. Novamente, você quer ganhar uma medalha olímpica no boxe, você tem que estar preparado para dar um soco na cara. Né? E, para variar, repito, essas polêmicas sempre envolvem atletas não brancas. Tá? E aproveitar, mandar um abraço pro Predo, né? Que mandou um comentário lá no site, e aí eu faço 2 esclarecimentos. Um deles foi que se a atleta argelina fosse uma pessoa trans, ela seria uma mulher trans. E no programa eu falei homem trans, eu acabei invertendo, me confundi, peço desculpas. E segundo, para esclarecer, quando a 1 hora, 56 minutos e 50 segundos do programa eu falo a mulher de verdade, eu não estou reproduzindo essa fala, nem estou endossando esse critério de mulher de verdade. Inclusive, um minuto antes eu falo em mulher cisgênero. Eu estava reproduzindo, né, as acusações das pessoas transfóbicas contra a lutadora argelina, que sequer é uma pessoa trans. Tá? Eu estava apenas reproduzindo o discurso de forma jocosa. Tá? Eu estava ali reproduzindo as J.K. Rowling da vida. Né? Aí, meu caro Matias, a gente, né, já que estamos falando de preconceito de gênero e, né, transfobia, embora não sejam pessoas trans, mas, né, transfóbicos têm usado essa situação, a gente vai falar um pouquinho, né, de uma questão racista, né? E racismo, transfobia, racismo, homofobia costumam dar, né, de braços dados, porque a gente já falou aqui no programa, né, algumas vezes, que a sociedade dos Estados Unidos, ela é muito racista, ela é baseada em conceituações raciais, que são muito diferentes de outras que nós vemos pelo mundo, inclusive, em alguns momentos. O grande exemplo foi o que você chamou a atenção recentemente, que aparentemente, para algumas pessoas, a Kamala Harris não pode ser negra e indiana ao mesmo tempo, ela tem que ser uma coisa ou outra. E no Twitter foi dada essa loucura, né, de que a Rebeca Andrade, né, a ginasta brasileira,
campeã, medalhista, né, derrotou a Simone Biles, e a Simone Biles fez aquele gesto super bonito ali de reverenciá-la no pódio, ou seja, tem uma competição, mas não tem uma rivalidade. A Rebeca Andrade que faz tudo isso sem enxergar nada, né, segundo ela mesma. E tá preocupada com as receitas dela. E pois, a Ana Maria Braga já chamou ela pro programa. E muitas pessoas dos Estados Unidos estão dizendo que ela não é black, porque black é uma classificação dos Estados Unidos, né? Black seria uma criação do sistema racista dos Estados Unidos. Então, blacks, pessoas... Eu tô falando blacks porque o termo é em inglês mesmo, tá? Pessoas blacks existiriam apenas nos Estados Unidos. No resto do mundo existiriam Africans, ou Afro-Latinos, ou Afro-Brazilians. E assim, é importante lembrar que essa interpretação de que a demografia black, o termo black como demográfico, né, foi uma invenção do sistema opressor racial dos Estados Unidos, é uma coisa que tem originado, eu não sei se é exatamente com o Marcus Garvey, né, mas é na época do Marcus Garvey, né? Do panafricanismo. Exatamente. Mas assim, teve gente dizendo isso no Twitter e com milhares de curtidas. Isso que é talvez o mais preocupante. E ligados a movimentos da identidade afro-americana, sabe? Então é muito surreal que para valorizar a identidade afro-americana tenha que negar não sei, cara, é muito doido. É muito doido, tá? Mas, enfim, quem acompanhou essa discussão no Twitter viu, né, até onde vai o buraco. O pessoal tem que ler mais Lélia Gonzalez, é isso. Agora, meu caro Matias, a gente volta para Taiwan, né? Falamos da lutadora, da boxeadora, porque tivemos 2 episódios numa partida de badminton no último 2 de agosto. Por quê? Porque, lembrando, Taiwan, nos Jogos Olímpicos, a delegação se chama Taipei Chinês, que é o nome oficial, inclusive utilizado, por exemplo, pelo Brasil em notas, tá? O nome Taiwan não é o nome oficial do país. E uma pessoa estava com um cartaz escrito Taiwan Go For It, e a segurança retirou essa pessoa do local do jogo. E uma outra pessoa que estava com uma bandeira de Taiwan, tá? Alguém, não sei se um cidadão chinês, de onde era, enfim, veio tentar confiscar a bandeira. Não era bem uma bandeira, tipo uma toalha. Veio tentar tomar da mão da pessoa, né, o que seria ali a bandeira de Taiwan. Então deu uma certa polêmica. E, inclusive, a final do badminton em duplas foi entre Taiwan e China, né? Taipei chinês e China. E a dupla do Taipei chinês, masculina, dupla masculina, foi a vencedora, foi a medalha de ouro. Tá? Em terceiro lugar ficou a Malásia. A gente, no primeiro giro de notícias, falamos da República Democrática do Congo e tivemos, né, diversas demonstrações de atletas congoleses, né, sobre a situação no seu país. Talvez a que gerou mais repercussão foi a da boxeadora Marcela Sakobi, de 28 anos. Ela foi eliminada por uma lutadora uzbeque e, enquanto chorava, ela levou a mão esquerda à boca, né, denunciando a censura, e fez um gesto de pistola com a mão direita contra a própria cabeça para denunciar também a violência no seu país. Lembrando que a seleção congolesa na Copa Africana de Nações no começo do ano tinha feito esse mesmo gesto, né? Então tem se repetido, né, com diversos atletas da República Democrática do Congo. Né, como parte aí dos memes da vitória da Rebeca Andrade, né, da competição dela com a Simone Biles, né, tinha toda a questão do o país que tem insulina de graça ficou em primeiro, o país que tem sistema público de saúde ficou em primeiro e tal. E outra coisa que viralizou e que tem uma conexão política e serve para os nossos ouvintes conversarem aí, seja na mesa de bar, seja nos seus grupos de estudo, seja onde for, uma atleta do rugby dos Estados Unidos, a Ariana Ramsey, ela viralizou porque, primeiro, ela se demonstrou chocada, né,
com a estrutura de saúde pública da França e da Vila Olímpica, né? E ela aproveitou a situação. Ela marcou 3 exames na Vila Olímpica. Ela disse, eu literalmente acabei de ter uma consulta de graça. Também tenho hora marcada no dentista e marquei um exame para a próxima semana. Tá? Então, assim, os caras olharam, né, um sistema de saúde público e se esbaldaram. E lembrando, né, assim, os Estados Unidos é um caso muito bizarro, porque a gente está falando da maior economia do mundo. A gente não está falando de um país que não tem sistema público de saúde, ou que... E alguém pode virar e falar assim, mas Felipe, você está sendo hipócrita, porque isso, que é aquilo. Gente, primeiro, o SUS ele está presente em vários elementos da nossa vida, mesmo que a gente não esteja ciente. Segundo, o SUS, ele não foi feito para se você tá com uma dor de cabeça, acha que tá meio gripado, você só para isso, né? Você ir lá no pronto-socorro e fazer um exame de sangue e ficar pronto rápido na rede particular, tá? O SUS, por exemplo, já falei isso aqui, nós temos uma amiga em comum que é transplantada e ela recebe na casa dela, gratuitamente, todos os remédios para não ter rejeição do transplante e todo o acompanhamento do órgão transplantado dela, que tem que fazer um acompanhamento periódico por motivos óbvios, é feito no sistema público de saúde. Tá? E isso garante não apenas a vida dela, mas também uma qualidade de vida, porque imagina você ter que trabalhar sob o risco de, meu Deus, se eu não conseguir comprar os remédios da rejeição do transplante, alguma coisa assim. Mas também garante qualidade de vida para as pessoas que estão ao redor dela. Tá? E a lógica do sistema público de saúde é uma lógica muito simples. Tá? Para o nosso ouvinte, por exemplo, que é empresário, né? E aí vamos pensar naquele estereótipo, né? O empresário que é contra o sistema público de saúde porque tem que ter o particular, porque o particular é muito melhor. Vamos supor que você quer fazer camisetas para sua empresa, para o evento da sua empresa. Se você vai na loja de camisetas e fala, olha só, eu quero fazer uma camiseta, o custo dessa unidade de camiseta vai ser 30. Se você fizer 3.000 camisetas, tá, do mesmo modelo juntas, ou seja, diluindo todos os custos, então, de você fazer a arte, de você bater a arte, blá, 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 bater o silk, o custo dela vai ser muito menor. Então, assim, o sistema público de saúde é importante por garantir a qualidade de vida das pessoas e beneficiar a sociedade. É muito simples. Agora vamos para as últimas 2 notícias antes da gente falar de medalhas, né? A primeira delas é que o lutador, né, de luta greco-romana acho que é uma lutadora. Qual que é o nome? É uma mulher, Antin. Posso ir? Vai. A lutadora greco-romana indiana Antin Pangal, ela foi expulsa pelo seu comitê olímpico porque ela deu a sua credencial, ela emprestou, né, a sua credencial da Vila Olímpica para sua irmã, tá? Para a irmã dela poder visitar a Vila Olímpica e curtir o ambiente e, sei lá, né, falar, olha só, olha quem tá passando ali, é a Rebeca Andrade, sei lá e tal. E então tivemos essa lutadora sendo expulsa da sua delegação e um jogador de hóquei na grama australiano foi preso em Paris depois de tentar comprar cocaína. Né? E aí entra um pouco que a gente, né, assim, os Jogos Olímpicos, eles são muito importantes, eles reúnem atletas de alto nível, eles reúnem todos os povos, eles mobilizam as nações e tal, mas para muitos atletas, seja depois né, a ideia é só participar e eles vão ali pela festa, né? Então, assim, tem muitos atletas que depois da sua eliminação e tal, ou enfim, não vão com grandes expectativas, vão curtir também. Vão curtir a cidade de Paris, vão curtir as baladas, vão curtir uns aos outros. Todo mundo já ouviu falar aí de histórias, né, assim, de muitas homenagens a Baco na Vila Olímpica, né?
Então, e aí o cara, só que assim, uma coisa é você curtir a festinha, outra coisa é você querer comprar cocaína, né, o senhor Austrália, né? E aí, meu caro Matias, vamos entrar nas medalhas, mas os aspectos, é claro, né, mais políticos, históricos e simbólicos das medalhas, começando justamente pela tabela, né, de medalhas. Os Estados Unidos têm 30 ouros e 103 medalhas no total. Em segundo lugar, entre aspas, né, na classificação extraoficial, está a China, com 29 ouros e 73 medalhas no total. Depois vem a Austrália, com 18 ouros e 45 medalhas no total. Curiosamente, os Estados Unidos e a Austrália, as duas próximas sedes, né? Isso. E a França, só que se a gente colocar o critério como número de medalhas, não o número de ouros, aí a França fica em terceiro e o Reino Unido fica em quarto. Tá? Mas então, basicamente, né, esse seria ali o, entre aspas, muitas aspas, o placar de medalhas. Tivemos nessa competição a primeira medalha para a equipe olímpica dos refugiados, já que a boxeadora Cindy Ngamba, ela foi bronze, né, na categoria média, né, até 75 quilos. Ela é nascida em Camarões, porém, ela, aos 11 anos, a sua família imigrou para o Reino Unido. Ela não pode retornar para o seu país, porque ela é homossexual e em Camarões a homossexualidade é ilegal. E, ao mesmo tempo, ela não tem a nacionalidade britânica, porque, como eu disse, a família dela imigrou e não teriam feito o processo da forma mais adequada. Inclusive, ela quase foi deportada em uma oportunidade, né? Eu vi um perfil bastante completo, né, sobre a trajetória dela no Público, né, que é um portal espanhol, e que ela fala justamente dessa questão, né, da homossexualidade e tem essa questão agora, né, que está muito latente no Reino Unido também, né, dessa perseguição aos imigrantes, tudo. Ela que é de Bristol, né, que é uma cidade multicultural, mas tem também, né, esse receio, né, e ela acabou perdendo a semifinal hoje para Atena Bilon, do Panamá. E assim, ao meu ver, não é razoável o governo britânico querer praticamente deportar uma pessoa que foi levada ao seu país quando tinha 11 anos de idade. Ela não pode ser responsabilizada por isso. Nesse sentido, o Reino Unido, gente, fica sendo mais inflexível do que os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tem os Dreamers, que são justamente as crianças que são levadas para lá, elas não são responsabilizadas pelas eventuais irregularidades dos seus pais. E assim, em bom português, por, vamos dizer assim, uma intransigência, para não usar outras palavras, o Reino Unido abriu mão de uma medalha de bronze, né? E dá para colocar nessa maneira. Outra medalha, né, importante foi que tivemos a primeira medalha de Cabo Verde na história. Tá? Também no boxe. Isso, o David Depina, tá, levou o bronze na categoria pesos leves, até 51 quilos. E ele que tem um cabelo bem estiloso, né? Os nossos amigos do Ponta de Lança ali que compartilharam, inclusive. Também tivemos as primeiras medalhas da história de Santa Lúcia, e que foi em dose dupla, né? Já que a velocista Julian Alfred conquistou a medalha de ouro nos 100 metros e a de prata nos 200, né? Santa Lúcia, que tem menos de 200 mil habitantes, assim como a primeira medalha de Dominica, né? No caso, a saltadora Tia Lafond, que conquistou essa medalha, e ela ainda deu uma aula sobre Dominica na coletiva de imprensa, né? Falou para não confundir com a República Dominicana, que é um erro comum. E o meu filho sempre lembra, né, que Dominica tem uma particularidade porque é o único país que tem roxo em sua bandeira. Olha! Um detalhe em roxo no pássaro que está ali no escudo, né? Martim é uma máquina. E Dominica, que tem uma população ainda menor do que Santa Lúcia, né? E também tivemos a primeira medalha da história de Botsuana,
No caso, o velocista Letsile Tebogo, que conquistou a medalha nos 200 metros, no qual o Noah Lyles, né, que virou um grande personagem desses Jogos Olímpicos, né, por conta de um vídeo recente que ele tinha questionado, né, os jogadores da NBA de serem campeões do mundo, enfim. Ele conquistou a medalha nos 100 metros, né, numa disputa absurda, né, porque foi a primeira vez na história que os 8 corredores terminaram abaixo dos 10 segundos, né, e foi a menor diferença do primeiro para o 8º também. Eu não sei nem que casa decimal desempatou a corrida, enfim, mas ele ganhou a medalha de bronze hoje nos 200 metros, mas depois foi revelado que ele está com Covid. Isso, a gente está tendo um surto de Covid na Vila Olímpica, ainda tem essa. E só para não deixar passar, você mencionou a Julian Alfred, né, a primeira medalha de ouro, a primeira medalha de Santa Lúcia, ainda por cima levou 2. Né? Primeiro que agora tem uma curiosidade, né? Porque assim, a pequena Santa Lúcia, ela está no ranking extraoficial de medalhas, né? Na mesma posição que Chile e Argentina, 2 países bem mais populosos. E segundo... E o Chile que conseguiu a primeira medalha de ouro feminina, né? Porque isso, eu coloquei aqui no roteiro também. A atleta Francisca Crovetto. Do tiro. Isso, é a primeira medalha feminina e ela já levou de cara, né, o ouro na sua modalidade. Eu tenho um novo objetivo de vida, tá? Que é tirar uma foto com a Beatriz Souza. Nossa medalhista de ouro. O meu amigo Cauê Lopes tirou. Encontrou com ela no aeroporto. Sacanagem. Não, sacanagem não, porque não excluiu. Né? O Brasil levou o bronze por equipes, inclusive no judô. Assisti, fiquei muito feliz. Assisti a final da Beatriz Souza. Aliás, o judô em equipes é muito legal. Foi um grande acerto. Você viu... a segunda edição, né? Você viu o Ted Riné lutando contra o cara metade do tamanho dele? É sacanagem. Mas, enfim, a Beatriz Souza, né, levou o ouro e cara, eu tô seguindo ela no Instagram, inclusive. Ela é uma figuraça. Ela é muito carismática e assim, né, é importante sim destacar, né, que a gente tem uma mulher negra vencendo, né, e o judô, inclusive, sendo cada vez mais difundido. O nosso amigo Bruno Martinelli, conhecido como Caiçara, destacou também que ela é do Litoral Sul. Então, esse é meu novo objetivo também, tirar uma foto com a Beatriz. Fiquei muito feliz quando assisti a final. Confesso que eu só assisti a final, não assisti os jogos, porque eu ainda tava deprimido por causa da Rafaela Silva. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas o Matias sabe, eu sou uma pessoa que às vezes eu acabo sendo levado pela superstição. Então eu fiquei depois me sentindo mal porque eu acho que eu ziquei a Rafaela Silva. Então depois aí eu meio que parei de assistir. Mas aí eu falei, não, afinal eu tenho que assistir. E a Beatriz levou o ouro. Ainda tem uma aqui nas medalhas, meu caro Matias, interessante de mencionar, que o Paquistão conquistou o seu primeiro ouro numa modalidade de atletismo, no caso, o arremesso de dardo, com o atleta Arshad Nadim. Só que o interessante, né, foi que um ouvinte nosso marcou a gente, inclusive, foi que o paquistanês ficou em primeiro e o indiano ficou em segundo. Então teve uma competição ali também entre vizinhos. Né? 2 rivais, né? Isso, e ele se tornou então a primeira medalha de ouro do Paquistão no atletismo, né? Não no geral, no atletismo. Mas o Paquistão é mais um dos países que tem um desempenho não tão bom, né? Dado o tamanho da sua população, mas daí por outras questões. Isso, né? Pobreza, começo de tudo, né? E aí a gente vai falar... Essa aqui foi apenas a 4ª medalha de ouro da história do país, né? E a gente vai falar de outros destaques, né? Começando pelo Mijaín Lopes, né? O cubano. Lenda. Que tem 41 anos de idade e ele venceu a luta greco-romana de 130 quilos. A 5ª medalha de ouro dele. Ele se torna, então, o primeiro atleta olímpico na história a conquistar 5 ouros na mesma prova individual. Porque
sim, a gente já vai falar inclusive de uma delas, né? Nós temos atletas com mais medalhas de ouro, como por exemplo o Phelps, né? Só que são modalidades que você disputa muitas medalhas. No caso dele é um evento único. Exatamente. Então, assim, em outras palavras, ele está há 20 anos sem perder uma luta olímpica. Tá? Eu não sei o retrospecto dele em mundiais, etc., mas imagino que também deve ser... Mas ele foi pentacampeão mundial, pentacampeão pan-americano. O maior da história. Né? Então, assim, e ele, né, estabeleceu esse recorde e, após ganhar a medalha de ouro, ele retirou as suas sapatilhas e deixou elas ali no não sei se qual que é o termo, né? Não é tatame. No círculo ali, né? Isso, no local de luta, no ringue, vamos dizer assim, como um sinal da sua aposentadoria, né? Da sua despedida da modalidade. Ele repetiu o gesto do Alexander Karelin, né? Que foi dominante ali nos anos 80 e 90. Mas que perdeu na sua última luta. Sim, perdeu justamente para o Rulon Gardner, que é uma das maiores zebras da história. Inclusive, volta e meia passa o documentário do Gardner, acho que no Sport TV, de madrugada. Eu já assisti mais de uma vez. Isso em Sydney. E depois, quando o Gardner perdeu em Atenas, ele fez o mesmo, né? Então, é uma tradição aí, mas assim, o Karelin atualmente, ele é um político russo. Isso. E está proibido de sair do país também. Não, acho que ele foi sancionado pela invasão da Ucrânia. Sim. E assim, o Karelin era, assim... Era o Zangief. Que ele não tem barba, mas uma boa comparação. Você vê umas imagens dele, ele metia medo. Mas então tá aí o Mihail Lopes. E o Mihail Lopes... ele, como a gente mencionou, ele é cubano e ele, quando vence, ele destaca não sei agora, né, não vi entrevista dele agora, mas eu vi no Twitter entrevistas dele depois das outras medalhas de ouro, ele dedicando as medalhas ao comandante, né, ao Fidel Castro. Inclusive ele vence na final o Yasmani Acosta, que é um lutador cubano, mas que está representando o Chile, né? Então é um compatriota também. Traidor. Outro destaque individual, digamos assim, e também trazido pelos nossos amigos do Ponta de Lança, é a ginasta Kaylia Nemur, porque ela competia pela França, né? Ela, inclusive, ela nasceu na França, porém, ela acusou a Federação Francesa de tentar interferir nos treinamentos dela, de tolher a autonomia dela como atleta, e aí ela passou a defender a Argélia, né, desde 2022, a terra do seu pai, especificamente. E ela levou a medalha de ouro, tá, nas barras assimétricas, né, que era justamente uma das categorias que a Nadia Comaneci fez a rapa. Então, a Kaylia Nemur levou o ouro pela Argélia e comemorou com a bandeira argelina e tudo mais. E ouçam o África em Pauta, o podcast do Ponta de Lança, número 83, que eles falam bastante da comunidade de origem africana dentro da França. Tá? Outra questão curiosa é a união sinistra Brasil-Filipinas nas redes sociais e um atleta filipino, o Carlos Iulo, que venceu 2 medalhas de ouro, ele é ginasta, né? Ele, dentre os vários prêmios que ele vai receber, não só do governo, mas também de empresas e tal, ele vai ter um suprimento de macaroni and cheese pelo resto da vida. Tá? Ele não vai mais ter que pagar pelo macaroni and cheese pelo resto da vida, vai ter um suprimento aí infinito. E tá essa união sinistra Brasil-Filipinas nas redes sociais, motivada inclusive pelo antagonismo com as espanholas, já que as espanholas estão aí reclamando da falta de espírito olímpico da seleção feminina. Andar e orar à la igreja. Então, mas assim, na hora de fazer gesto de choro, dar dedo do meio, não teve isso, né?
Outro destaque foi que o Mondo Duplantis, ele quebrou, né, o próprio recorde no salto com vara, e ele que é sueco, né, então ele conquistou aí novamente outra medalha de ouro e, repito, quebrou o próprio recorde, só que assim, ele quebrou de longe em relação ao segundo colocado. E falando em recordes, meu caro Matias, a nadadora dos Estados Unidos, a Katie Ledecky, ela se tornou agora a nadadora com mais medalhas de ouro nas Olimpíadas, 9 medalhas de ouro no total, e ela empata com a Larissa Latynina, que era uma ginasta soviética, que tem 9 medalhas de ouro também. Então elas empatam no número de medalhas de ouro. Porém, a Katie Ledecky também tem 4 medalhas de prata e 1 de bronze, enquanto a Latynina tem 5 de prata e 4 de bronze. Tá? Porém, a Katie Ledecky tem 27 anos de idade, então é bem possível que ela eventualmente quebre o recorde, né, caso ela conquiste mais algum ouro na próxima edição das Olimpíadas 2028, né? Então ela acabaria se tornando a recordista isolada. Outra notícia da natação que circulou bastante, a nadadora neerlandesa, a Sharon van Hoevendaal, ela ganhou o ouro na maratona aquática de 10 mil metros, foi sua segunda medalha de ouro, ela também conquistou em 2016, e ela dedicou na água ainda, chorando, ao seu doguinho, o Rio, que faleceu recentemente, e ela tatuou as patas do Rio no pulso, e, enfim, dedicou. Eu não sei se o doguinho foi batizado em homenagem ao Rio de Janeiro, onde ela conquistou outra medalha de ouro, mas é possível. E aí, meu caro Matias, você tem mais notícias olímpicas? Não, mas eu tenho um convite, né? Olha só. Afinal, na semana que vem será publicada a minha nova coluna no Intercept, que será tipo Fronteiras Invisíveis dos Jogos Olímpicos, fazendo um paralelo, né, entre passado e presente, apontando algumas questões interessantes que a gente até já comentou aqui no programa dessa edição dos Jogos. E para a gente fechar essa parte, então, nós temos 2 notícias esportivas, não olímpicas, e depois a gente vai passar por algumas notícias europeias, né? Mas primeiro, uma notícia que assim muitos ouvintes marcaram a gente, mandaram para a gente, foi que a campeã russa de xadrez, Amina Abakarova, ela foi suspensa depois de tentar envenenar o tabuleiro da sua rival com mercúrio, a Umayganat Osmanova. E tem um detalhe, as duas são rivais desde os 5 anos de idade. Ela tem 43 e elas são rivais desde os 5. A Tonya Harding acha que ela pegou pesado. Então assim, e você tem as imagens ali e tal. É absurdo. É bizarro, cara. É coisa de filme, assim. Não, é aquela coisa, se tivesse se fosse tema de um episódio de Law & Order, não falar que é forçado, sabe? E a outra não é bem uma notícia, é apenas recomendar um texto, né? Saiu um texto de autoria da Luísa Erundina, deputada federal pelo PSOL de São Paulo e ex-prefeita de São Paulo. A melhor. Né? A primeira mulher e de origem nordestina a se tornar prefeita de São Paulo, sobre o skate, né? E que se chama Skate, da proibição autoritária às medalhas olímpicas, porque ela que revogou a proibição da prática do skate. O skate foi proibido na cidade de São Paulo pelo Jânio Quadros, né, quando foi prefeito nos anos 1980. O mesmo Jânio Quadros que foi presidente, que condecorou Che Guevara, sabe? O mesmo Jânio Quadros, tá? Se você não sabe disso, ele foi prefeito de São Paulo depois também. Tem o famoso episódio... Inclusive ganhou do Fernando Henrique. Isso, tem o famoso episódio, que porque todas as pesquisas davam vitória do Fernando Henrique, e o Fernando Henrique saiu na capa da Veja, e naquela época a Veja era a revista, né, brasileira.
Ele saiu na capa da Veja sentado na cadeira de prefeito. Da Vejinha, no caso, né? Isso, da Veja Regional, isso. E aí a primeira coisa que o Jânio Quadros fez foi mandar desinfetar a cadeira. Porque glúteos indevidos sentaram-se nela. Ele que era professor de português e adorava Mesóclise também. Bebo porque é sólido, porque é líquido. Sólido fosse, comê-lo-ia. Então, assim, e aí você tem esse texto da Erundina, que é um texto muito interessante, e que dialoga com uma coisa que, assim, eu e o Matias, a gente tenta bater nessa tecla o máximo possível. Esporte é inclusão, esporte não pode ser confinado aos ambientes, sabe? Toda escola tinha que ter uma quadra de esportes, tinha que ter aula de educação física de tarde também. A Magic Paula recentemente deu uma entrevista muito interessante falando que muitas pessoas ainda veem o esporte como um rival da educação, né? Então, assim, esporte é imprescindível numa sociedade contemporânea, então leiam esse texto. E fica também o convite para ouvirem o podcast aqui da casa, o Safra 90, sobre justamente essa geração de skatistas aí da década de 90, programa apresentado pelo Alexandre Tizil, que foi um dos nomes mais importantes dessa primeira leva de skatistas aqui de São Paulo e do Brasil. E aí, meu caro Matias, a gente vai passar por algumas outras notícias europeias, né? Aproveitarmos que estamos no velho mundo, né? No velho continente, e começando pela Espanha, né? A gente cruza ali os Pirineus da França para a Espanha, porque essa semana tivemos a posse de um novo governo na Catalunha. E pela primeira vez, depois de mais ou menos 10 anos, teremos um chefe de governo catalão que não é separatista, né? O novo chefe de governo da Catalunha será o Salvador Illa, que é do PSOE, né? O partido... Ele é do Partido Socialista Catalão, né? Isso. Do PSC, que não é o Partido Social Cristão. Que é a filiação local do PSOE, ele é aliado do Pedro Sánchez. E o detalhe é que o Carles Puigdemont, o Harry Potter da Catalunha, que é alvo de um mandado da prisão, ele discursou em Barcelona. Ele que não aparecia na Espanha há 7 anos, né? Isso, ele estava naquele autoexílio em Bruxelas. Em Bruxelas e também num período na França. E ele discursou, né, em defesa do separatismo, tá? Cogitou-se se ele iria ou não à cerimônia de posse. Inclusive tinha a operação Jaula, né, para capturá-lo, e os moços de esquadra, né, que é a força de segurança pública da Catalunha, tentou detê-lo, mas 2 deles ajudaram o Puigdemont a fugir. E foram presos. E depois liberados. Então os próprios policiais ajudaram o Harry Potter da Catalunha a evitar a prisão. Agora a gente vai para notícias muito mais sérias e mais graves, né? Vamos para os atos que estão ocorrendo no Reino Unido. Semana passada, a gente falou daquele assassinato de 3 meninas afacadas em Southport e que surgiu a fake news, né, de que teria sido um ato de terrorismo islâmico, né, quando não era o caso. Inclusive, a polícia, né, descartou motivação terrorista e o criminoso é um cidadão britânico. Os pais dele são de Ruanda, mas ele é um cidadão britânico. De Gales, né? Isso. E aí, e a gente comentou no programa passado que nós tivemos protestos e confrontos com a polícia e manifestações da extrema-direita. Inclusive, a gente mencionou no programa passado a English Defence League, né, aquele grupo neonazista inglês. Só que isso se tornou, basicamente, uma série de pogroms pelo norte da Inglaterra, especialmente no norte da Inglaterra, mas não apenas, né? Em que grupos neonazistas, nacionalistas, que várias páginas aqui no Brasil estão chamando de patriotas, né? Patriotismo e nacionalismo não são sinônimos, seu idiota, né? E ser neonazista é ser neonazista, não é ser patriota, né? E aí vários desses grupos, né, estão incendiando propriedades de pessoas
que sejam ou muçulmanos, ou estrangeiros, ou cidadãos britânicos, mas da, entre aspas, da cor errada, né? O governo reagiu, mas inicialmente a reação foi bem fraca, né, mandando ali apenas alguns policiais. Depois que as pessoas passaram a criticar a reação do governo, tivemos aí sim o uso mais pesado da polícia e a formação de grupos antifascistas para ir impedir esses pogroms, né, contra essas pessoas. Tá? Então, assim, hoje, tá, estamos gravando, repito, esse programa no dia 8, nós já tivemos pelo menos 483 pessoas presas, tá, nessas manifestações. É importante mencionar que tivemos também manifestações antirracismo pacíficas, não apenas a formação de grupos antifa para ir para trocação, mas também manifestações pacíficas antirracismo, tá? 130 policiais feridos, e é muito curioso, né? Porque os patriotas britânicos não são pela lei e pela ordem, né? Porque são eles que estão ferindo os policiais nesse caso, né? Tivemos apologia aberta nas ruas de nazifascismo, tá? Existe muito Celta, enfim. Existe muito debate de que teria ali redes de desinformação, né, organizadas nas redes sociais alimentando esses protestos. E aí, meu caro Matias, o nível caiu tanto, o nível chegou-se tão baixo nesses pogroms de destruir a propriedade dessas pessoas e tal, que o Nigel Farage criticou os caras. Quando o Nigel Farage diz que você foi longe demais, é porque você tá errado. Tá? Não tem como você querer estar certo nesse nível. E também tem se debatido muito no Reino Unido, né, a diferença de cobertura na imprensa. Então, por exemplo, no dia 6 de fevereiro, o Telegraph, que é o jornal mais conservador, né, dos grandes jornais britânicos, tanto que ele é apelidado de Torygraph, né? Ele, ao repercutir os protestos pela Palestina, ele deu uma manchete assim: é preciso enfrentar as turbas cheias de ódio antes que seja tarde demais. E aí no dia 6 de agosto, a manchete foi: protestos civis não são terrorismo. Né? Leitores do Telegraph reagem aos protestos. Tá? Então, assim, você ainda tem essa diferença, né? Então, temos essa situação bastante tensa, bastante complicada e cujo grande combustível tem nome, chama racismo. Né? E aí é aquela coisa, é o imigrante de Schrödinger, né? Porque é o imigrante que, ao mesmo tempo, é inferior, é desqualificado, é extremista, mas ele, ao mesmo tempo, está roubando os seus empregos. Né? Você tem que escolher. Né? Ou o imigrante é inferior e desqualificado, ou ele está roubando o seu emprego. Porque, amigo, desculpa te avisar, se o cara inferior e desqualificado roubou o seu emprego, talvez porque esses adjetivos se apliquem a você. Né? Então, nós temos um caráter racial nessa violência que está ocorrendo no Reino Unido que não pode ser deixado de lado. E aí, meu caro Matias, do Reino Unido nós vamos para a Áustria, porque é o início do fim do auto-intitulado Estado Islâmico. Eles mexeram com o grupo errado, porque tivemos o cancelamento dos shows da Taylor Swift em Viena, da Eras Tour, por conta de um plano de ataque terrorista de pessoas ligadas ao auto-intitulado Estado Islâmico. Eram 3 shows e todas as pessoas serão reembolsadas. Não foi adiado, foi cancelado mesmo, tá? Mas no caso apenas dos ingressos, né? Porque a nossa ouvinte Georgia Rios, que mora em Viena, disse que tinham pessoas, né, já planejando essa ida a Viena ali em países da região. Ou cidades menores da Áustria. Ou cidades menores da Áustria, enfim. Desde o ano passado, né, quando foi anunciada a turnê. E cabe lembrar, você já esteve lá, Viena é uma cidade cara pra caramba. Né? Sim, você respira, você tem que pagar 5 euros. E Viena tem uma coisa que, assim, muitos lugares, pelo menos quando eu fui, já tem alguns anos, só aceitam dinheiro. Então, assim, cartão só em alguns lugares e tal. E é um lugar que tem o dress code lá é meio implacável.
Teve um dia, né, você sabe melhor você literalmente me vê toda semana. Então você vê que se depender de mim, eu me visto que nem o Cebolinha. Tem um conjunto de bermuda xadrez e camiseta preta. Eu fui e eu queria ir num restaurante e eu tive que voltar pro hotel pra botar uma calça. Não deixaram entrar. E não era coisa desse restaurante não, uma coisa vienense, assim, eles são chatos com dress code também. Viena, em geral, é uma cidade chata, tá? Tem coisa pra fazer e tal, claro, tem museu, bababá, mas Viena, em geral, é uma cidade cara e chata. Inclusive, a nossa ouvinte de Geórgia trabalha com moda lá em Viena. Pois é. Praga dá um pau em Viena, tá? Viena tem que comer muito feijão pra chegar em Praga. Aí, meu caro Matias, nós vamos passar pela Rússia e pela guerra na Ucrânia. Começando pelo fato de que semana passada, né, tivemos aquela troca ali de prisioneiros entre diversos países e o Putin recebeu na pista do aeroporto, que nem o Joe Biden fez, né, o Vadim Krasikov, que estava preso na Alemanha sob acusação, né, de ter assassinado um líder da oposição chechena em Berlim em 2019. A gente repercutiu essa notícia aqui na época, né? E ele sempre foi suspeito, né, de que ele era um integrante do serviço de inteligência russo. E na nota, né, sobre a recepção ao Krasikov, o porta-voz do Kremlin confirmou que ele é um integrante do Serviço Federal de Segurança e, indiretamente, confirmou que o assassinato, né, do líder checheno foi um ato do Estado russo, né? Não foi um assassinato simples, foi um ato do Estado russo. Indo para a Ucrânia, o país exibiu nessa semana os seus primeiros novos caças F-16, né, agora com o símbolo da Força Aérea Ucraniana, né, na sua fuselagem, depois aí de basicamente um ano, né, de decisão política, treinamento, fornecimento do equipamento. Já na Rússia, o governo declarou uma situação de emergência no Oblast de Kursk, né, Kursk, que é uma cidade muito famosa por ser local da maior batalha de tanques, de carros de combate da Segunda Guerra Mundial, da história, na verdade, e as tropas ucranianas estão realizando uma incursão em Kursk, em território russo. Tá? Ainda não se sabe direito o tamanho da força, né? Algumas fontes falam em 300 militares, outras em 1.000 militares. Muitos seriam inclusive dos batalhões estrangeiros, né, que apoiam a Ucrânia, como chechenos, georgianos e russos, tá? E eles estão há 4 dias controlando parte do território russo. Tá? E isso serve, obviamente, para diversionar recursos russos da operação dentro da Ucrânia. Então é o ditado, né? A melhor defesa, às vezes, é o ataque. O Níger e o Mali cortaram relações com a Ucrânia, depois que a Ucrânia reivindicou ter fornecido inteligência, né, para os grupos tuaregues e jihadistas que realizaram aquela emboscada contra forças do grupo Wagner, que a gente repercutiu semana passada. E, finalmente, a União Europeia liberou 4,2 bilhões de euros para a Ucrânia ajudar a pagar sua dívida.